E o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento no início da tarde desta sexta-feira na sede da Polícia Federal em São Paulo. Weintraub, que precisou comparecer por ser acusado de fazer ataques ao STF, disse que está tranquilo e que a verdade vai prevalecer. A repórter Camila Yunes tem mais informações. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve aqui na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, na tarde de hoje, para prestar os depoimentos. Ele chegou por volta da 1h20 da tarde e o depoimento estava marcado para acontecer às 2h da tarde. Logo que ele chegou, ele cumprimentou alguns apoiadores que estavam aqui e também falou brevemente com a imprensa. Ele disse que estava muito tranquilo com relação a esse depoimento e que não tinha medo que a verdade seria esclarecida nas palavras do ex-ministro. Vamos acompanhar o que ele disse. As pessoas me taxaram como controverso, fui processado 178 vezes, nunca tinha tido um processo antes e ganhei absolutamente todos os processos porque eu sempre falei a verdade. Então, assim, conhecereis a verdade. Eu falo a verdade. Se aqui no Brasil, infelizmente, hoje, falar a verdade é ser polêmico, essa é a minha trilha, eu não vou fugir dela. Estou aqui para prestar o depoimento, sem medo, agradeço a delegada Denise, porque ela permitiu meu advogado acompanhar, né? Porque ele estava com Covid. Estamos aqui, vou prestar o depoimento. Eu não tenho medo absolutamente da justiça e estou aqui para falar a verdade. Bom, na saída ele também falou brevemente com a imprensa, disse que prestou um outro depoimento a respeito de uma reunião que ele presenciou no governo de transição. O ex-ministro foi questionado também se ele tinha prova a respeito das alegações que ele fez sobre um ministro que queria comprar um imóvel dele que não estaria à venda. E ele disse que o material que ele tem está aqui com a Polícia Federal. Vamos acompanhar. Como não tem segredo, vai sair daqui a pouquinho tudo. Você apresentou, então, provas? Eu não. Aqui está tudo... Eu prefiro que os delegados apresentem, não tem segredo de justiça. Vai ficar tudo claro e tudo que eu falei, do jeito que eu falei. Tá, então, as declarações do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que veio prestar um depoimento aqui na Polícia Federal. Para a gente retomar essa história para o nosso espectador e o nosso ouvinte, a gente lembra que quem determinou este depoimento foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois que tem circulado nas redes sociais um vídeo de uma entrevista a um podcast em que o ex-ministro da Educação, ele diz que um magistrado do Supremo Tribunal Federal estaria tentando comprar a casa dele, um imóvel que não está à venda, um imóvel aqui no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes disse que nessa entrevista, ao longo da entrevista, Weintraub dá algumas declarações falsas, sem veracidade, e que por isso pediu este depoimento para esclarecer o que teria sido, então, essas declarações. A gente lembra que esse depoimento ele estava marcado para acontecer no final de janeiro, mas o advogado de Abraham Weintraub estava com Covid-19 e, portanto, foi remarcado para a tarde de hoje. Já aconteceu e Weintraub deu essas declarações antes e depois de sair do depoimento. Volto com vocês. Ok, obrigado, Camila, pelas informações. Começo essa com você, Cristina Grêmio. Sua análise sobre esse caso, Cris, as acusações aí que foram imputadas ao ex-ministro da Educação e esse depoimento de hoje. Eu fico estarrecida, Vitor, de pensar que o aparato do Estado, com tantos crimes para investigar, se pauta por causa de uma declaração que foi dada num podcast a respeito de um imóvel que ele eventualmente teria interessado a algum ministro, mas não estava à venda. O que é isso? Do que nós estamos falando? O ministro Alexandre de Moraes quer provar para o mundo que isso é mentira? E qual é o problema se isso for mentira? Qual é o problema se ele tiver tentado valorizar o imóvel dele dizendo que um ministro quis comprar o imóvel que não está à venda? Qual é o problema? Há algum crime cometido aí? Mentiras são contadas aos montes todos os dias no Brasil. Se for parar delegado para ficar intimando pessoas para se explicarem sobre o que elas dizem em podcasts, em comentários públicos, nas redes sociais, meu Deus, o que vai acontecer com as investigações de crimes? Agora, se tem algo mais grave que está sendo investigado aí e que não foi revelado, então que Alexandre de Moraes venha a público e revele para a sociedade, porque nós precisamos saber se estamos correndo gravíssimo risco por ter esse ex-ministro aí solto em São Paulo, falando barbaridades que podem talvez provocar alguma morte, não sei.
É tudo tão estranho, Vitor, que fica até difícil comentar, viu? Diga, Zé. Ele falou a verdade fora e falou lá no plenário, né? Eu defendo francamente isso, que as pessoas digam o que tem que ser dito e se responsabilizem pelo que fala. E o Abraham Weintraub, ele nunca se recusou a ser ele mesmo. Em certo ponto assustou aqui a esplanada dos ministérios, com aquele jeito franco de falar as coisas, né? E levou muito processo aqui e vem se defendendo. Agora ele está em campo aberto, vai entrar na política, né? E aí a situação vai se complicar ainda mais, porque na política é uma guerra. A guerra vai só aumentar. E ele falou lá sobre a venda da casa e não citou o nome da pessoa que queria comprar a sua casa. E aí acabou levando para todo o Supremo Tribunal Federal, né? Quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E é isso que querem saber os ministros do Supremo. Agora, vou te contar um negócio, se todo mundo tiver que explicar toda vez que fala do Supremo Tribunal Federal, a coisa fica muito complicada, muito difícil, né? Augusto. Olha, eu vou de novo, né? Vamos aqui decolar outra vez aí. Digamos que não seja verdade o que disse. Falar mal do Supremo é crime. Agora é isso. Qual é o capítulo, qual é o artigo do Código Penal que determina, né, a punição de quem fala mal do Supremo? O ministro Alexandre de Moraes já abriu um BO ao saber que um sócio do clube que ele frequenta, acho que é o paulistano, estava ali na mesa falando mal do ministro. Isso aí agora é crime? É crime? Então vamos testar aqui. Eu estou mentindo se eu disser que meio mundo no Brasil, eu me incluo nesse universo, não respeita a atual composição do Supremo, não confia no timão da toga escalado hoje. É mentira dizer que o Alexandre de Moraes inventou o preso político no Brasil, o flagrante perpétuo, que ele persegue o presidente Bolsonaro. É mentira. Eu estou afirmando. Isso, e quero saber em que artigo do Código Penal eu posso ser enquadrado. Quem pode ser enquadrado pelo Senado é um ministro que faz o que tem feito o Alexandre de Moraes, como, por exemplo, autorizar a quebra de sigilo do ajudante de ordens da presidência para ver o que o presidente andou falando, que ele vive recorrendo ao telefone do coronel Cid. Então, não é possível que o restante do Supremo, que não foi tão longe quanto o Alexandre de Moraes, deixe de aconselhar o colega, tá, a colocar-se no seu lugar. Tá? Ele vive invadindo atribuições de outros poderes. Já basta. É hora disso acabar. Você usa 2 minutos para fecharmos. A legenda da foto, muito simples, né? Supremo Tribunal Federal fazendo política contra o governo federal. Alexandre de Moraes fazendo política contra Jair Bolsonaro e bolsonaristas, né? Como disse a Cristina Grêmio, as instituições não existem para isso e é um absurdo que estejam sendo usadas para fazer política com tantos problemas aí para se resolver. É uma suposta teia de investigações que, na verdade, esconde uma rede de futricas. A gente viu a origem disso naquele vazamento de uma reunião ministerial fechada. Não só aquela reunião, isso aí tem o dedo do Sérgio Moro, né? Não vamos nos esquecer, né? A gente dá todo o crédito aqui ao Sérgio Moro pelo seu trabalho na Operação Lava Jato e a gente observa, lamentando bastante, a ação que ele tem depois disso, com o dedo, com as provocações do Sérgio Moro, ajudando o STF a fazer política contra o governo federal, o que é um desvio de função. Houve o episódio daquela reunião ministerial que foi vazada porque eles acharam que o Moro achou que o Bolsonaro ia cair com aquilo, que falou muito palavrão, etc. e tal. Então, na época, o ministro Celso de Mello resolveu abrir para o público aquela reunião, isso sem serventia alguma, para fazer a política. E ali, o então ministro Abraham Weintraub
falava do Supremo Tribunal Federal, e eles passaram, então, a classificar isso como uma postura desafiadora. Pode ser o que queiram. Agora, tudo menos ensejar esse tipo de diligência, né, que eu acho até que o ministro Weintraub deveria criticar, né, porque se todo mundo aceitar isso como um normal, a gente deixa de ter uma corte judicial e passa a ter realmente um partido político.